Olá, eu sou o professor Gustavo Ferreira. Eu sou o professor Christian Cunha. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de sensoriamento remoto e geotecnologia do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 287, elaboração de dashboards e WebGIS. Antes da gente começar, esse episódio vai ao ar hoje, dia 14 de julho, confundindo o mês já ia falar setembro, ainda bem que foi mais perto, né? Enfim. Isso me lembra o falecido professor Milton Santos. Uma vez eu tive com ele num evento na universidade, e aí ele fez uma dedicatória no livro Por uma Geografia Nova para mim, e ele colocou lá: o Gustavo, por uma tarde repleta de território. Achei aquilo uma viagem, né? Era um evento sobre discussão de território e questão regional. E aí, cara, ele botou a data, ele assinou, botou a data e botou 2 anos à frente. Eu falei, caraca, o bicho está 2 anos à frente do tempo dele. Com certeza estava, né? Aí até você mais. percebe que... Exato. Então, hoje, dia 14, quando vai ao ar esse episódio, é o dia oficial do lançamento da nossa pós-graduação em sensoriamento remoto. Nós estamos começando hoje às 5 da manhã esse episódio, porém, hoje, às 8 da noite, a gente vai estar ao vivo num grupo de videoconferência com todo mundo que se inscreveu, e a gente vai fazer o lançamento para os membros fundadores dessa pós-graduação. Todos nós estamos muito felizes. Aliás, nós 3 aqui somos professores da pós-graduação, com mais 3 outros colegas também de altíssimo nível que vão compor essa primeira turma aí da nossa pós em sensoriamento remoto. Expectativas elevadas, Gustavão? Como é que está? Sempre, né? Ainda mais para esse projeto que a gente falou no episódio passado, né? Também. Sobre o tempo que levou desenhando, pensando, né? Isso já era algo que estava na nossa mente desde, né, ali do pós-pandemia ali e tal, quando a gente começou a trabalhar juntos, inclusive, né, na questão das outras capacitações. Então, assim, é bem bacana ver que está se materializando, né? Na verdade, já se materializou, né? E está agregando cada vez mais pessoas, e isso também reflete a questão de que essas coisas, assim, elas levam um determinado tempo, né, para serem maturadas e tal, para serem pensadas, né? Não é uma decisão, vamos dizer assim, puramente mercadológica. Tá, vamos. Agora o negócio é pós-graduação, não é bem assim, né? A gente está lidando com conhecimento, né, com educação, com formação de outras pessoas, com sonhos de outras pessoas, com carreiras de outras pessoas. Então, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, e finalmente chegou a hora da gente lançar, né, essa pós focada com foco estrito aí no sensoramento remoto e tudo que está orbitando ali também, questão de teoria, de aplicações, enfim. Então vai ser bem legal encontrar os nossos novos estudantes aí e tocar essas disciplinas junto com vocês. Muito legal. E essa semana eu fiz um story em que eu usava um dashboard desenvolvido pelo nosso grande cientista de dados aqui embaixo, Dr. Christian Cunha, tá ali como que não é com ele e tal, ele assim com aquela cara de é comigo, como é que é? Ele me mandou essa semana passada um dashboard, porque o Christian, quando ele não está tomando chimarrão, ele está desenvolvendo dashboards, então ele mandou um último em que ele fazia uma análise muito legal de lâmina d'água, né, de alagamentos, áreas que, em função do aumento do nível da água, como é que seria. E eu fiz uma simulação para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Há muitos anos atrás, a revista Veja tinha feito uma simulação semelhante, só com um valor bem mais alto,
E eu me lembro, eu fui mostrar para meu pai tinha um apartamento no meio ali do Leblon, aí ele virou para mim e disse, legal, vai ficar mais perto da praia. Aí eu falei, tira sempre proveito, né, da situação. Aí eu fiz um story mostrando e falei que é uma das disciplinas da pós-graduação, já que a gente vai ter uma parte em que a gente vai discutir temas mais atuais, como degradação ambiental e como mudanças climáticas. E aí sugeri ao Christian, vamos fazer um episódio falando sobre elaboração de dashboards e WebGIS. Não foi, meu amigo? Como é que você está? Eu estou bem. Cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo, ao professor Gustavo Ferreira, professor Gustavo Batista também. E, graças a Deus, o lançamento da pós é só às 8 da noite, né? Porque se fosse no horário do episódio ali das 5 da manhã, ia ser ruim um pouquinho, né? Eu jamais faria um lançamento às 5 da manhã. Aliás, eu jamais falaria ou faria qualquer coisa às 5 da manhã. Eu jamais. 5 da Você manhã me ouve porque está gravado, mas eu gravo à noite ou de tarde. Às 5 da manhã, jamais. Jamais. Às 5 da manhã é só meu filho que acorda e acorda todo mundo. Mas assim, né? Falando só a questão do lançamento da pós, antes de entrar no dashboard, é um momento muito esperado por todos nós aqui. Sim. É um grande momento mesmo, porque é um projeto construído a muitas mãos, é um projeto idealizado, botar na ponta do lápis aí pelo professor Batista há muitos anos já, mas comigo e com o Gustavo junto ali, né, no mínimo 2 anos a gente vem tratando dessas questões. E aí envolve ali Marcos, Luana, todo mundo, né? O pessoal da Anhanguera também fazendo parte, validando. Então, são muitas pessoas que fazem isso acontecer e a gente tem uma extrema satisfação assim, em perceber que muitos dos nossos alunos, tanto em Bigel quanto em Geosensor, são alunos nossos em todas as nossas pós-graduações e buscam isso, né? E até o Gustavo sempre fala que, o Ferreira, no caso, né? Isso é tão gratificante porque mostra que o pessoal está nos acompanhando no sentido de conhecimento, né? E não simplesmente acumular títulos, né? O que a gente tem para oferecer. E, enfim, valida o nosso processo acadêmico, valida o nosso processo de carreira, nosso processo profissional. E é muito bom isso. Mas agora falando dos dashboards, né? A gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje, e não só sobre a questão do dashboard em si, mas a perspectiva do WebGIS como um todo. A gente tem sistemas WebGIS que nada mais são que processos que têm mapas, camadas, imagem de satélite, pontos, você consegue desenhar vetores, né? Isso tudo em mapas interativos, dentro de um ambiente, de um site, de uma plataforma, né? Vou dar alguns exemplos. MapBiomas, todas as plataformas MapBiomas são sistemas WebGIS atrelados a dashboards que você já consome interfaces da base de dados deles e a partir disso já tem relatórios. Você pega o alertas, isso, né? Tem agora também o financeiro lá que mostra dos crédito rural, né? O crédito rural. Então, você tem muitos sistemas, né? Próprios governos, né? Pouco tempo atrás estava vendo do Espírito Santo, alguém compartilhando. Então, o próprio Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim. Né? As agências de bacias hidrográficas constroem muitos sistemas WebGIS para disponibilizar as bases das bacias hidrográficas, a parte de recursos hídricos. A Agência Nacional de Águas tem, o SNIR lá. Enfim, se a gente for citar o que existe, a gente vai com certeza deixar alguém de fora e a pessoa pode ficar chateada, mas são alguns exemplos, né, do nosso convívio. E quando você tem a possibilidade de trabalhar com questões assim de dashboard, WebGIS, você acaba compilando os seus conhecimentos correspondentes à aquisição de dados, ali a parte de GEO que você aprende com QGIS, ArcGIS, e a questão do sensoriamento remoto, né, também é importante, principalmente você vai gerar esse banco de dados e não apenas consumi-lo, né, e a questão atrelada à programação. É difícil você fugir disso. Tá? A gente pode até falar de um plugin que tem no QGIS que permite com que você crie uma interatividade. Existem hoje sistemas no code que você joga as camadas lá e ele faz esse WebGIS para você, mas aquele WebGIS robusto que você vai conseguir compartilhar informações, infelizmente, ou felizmente, né, para quem sabe, você vai precisar, sim, trabalhar com diferentes camadas de gel
E nesse ponto você acaba necessitando ser realmente um profissional já mais experiente. Não que você não possa saber começar com isso, você pode, mas você tem que ter uma determinada experiência, principalmente banco de dados, né, que você precisa ali ter o seu PostGIS, seu SQL da vida, onde você vai gerenciar esses bancos de dados. Depois até um GeoServer, dependendo do que você vai jogar, né, se você vai consumir via URL. E as estruturas de página, HTML, né, estilo no CSS, JavaScript para você dar interatividade nos seus botões, como a gente diz, né? E o Python, né? O Python, principalmente para tratar essas bases, você consegue construir APIs também. Então, veja que é um conjunto de aprendizado que a gente tem para colocar um sistema WebGIS a funcionar, né? Então, hoje já existem frameworks muito bons, tipo o Streamlit, né? Que você tem ali, ele encurta o caminho, onde você não precisa dominar tanto o HTML, CSS, o JavaScript, e você consegue rodar tudo isso em Python. Agora, o que você perde? Você perde velocidade, né? Porque a linguagem de programação Python, o Gustavo pode explicar isso melhor que eu, é uma linguagem que ela, enfim, ela não vai performar tão bem em sistemas quanto o JavaScript, né? Se a gente quiser, mas aí eu posso fazer com pacotes Python do tipo Django, posso fazer ali com Flask, você pode fazer. Só que no final das contas você vai de alguma maneira jogar isso para um HTML ou vai ter alguma interface com algum JavaScript. Sempre acaba vindo para essas linhas, né? Então veja assim, eu falei de inúmeras coisas, de inúmeros saberes aqui, para tentar demonstrar assim que não é um assunto tão simples, né? Mas ele é muito, muito interessante e também muito valorizado, né? Esse é um ponto. Assim, existe um valor muito agregado. E você tocou num ponto que eu acho, antes de passar para o Gustavão, para ele trazer aí as contribuições, você tocou num ponto que eu acho fundamental como usuário. Se não for ágil, o cara desiste. Sabe? Se você ficar dependendo ali daquele troço rodando e tal, e não for algo que entre com uma certa velocidade, você vai optar por outra coisa. Então, essa questão da agilidade ela é fundamental, porque a gente vive hoje um mundo em que as pessoas têm pouco tempo para ficar aguardando uma renderização de um mapa, a superposição de uma camada, um cálculo, mesmo que esteja sendo feito em nuvem e que venha, quanto mais ágil, mais fácil, né? Mais atrativo, mais interessante. E, fundamental, os relatórios gerados. Os relatórios gerados são fundamentais porque você está avaliando a sua área. Eu queria fazer uma provocação a vocês. Já tem algum tempo que eu venho trabalhando na graduação com alunos que não têm condição de aprenderem a processar. Infelizmente, são estudantes do curso de agronomia, eles fazem uma disciplina, já fizeram várias vezes comigo, eu venho mudando o formato, já comentei isso aqui algumas vezes, mas eles não têm, na sua formação, eles não têm disciplinas de processamento. Assim como na pós-graduação, que o Gustavo está hoje, a gente não tem disciplinas de processamento. Então, eu venho trabalhando com dashboards, com datasets, com WebGIS, já tem algum tempo, como forma das pessoas irem se apropriando dessas ferramentas para robustecer suas análises. E queria fazer também um questionamento, porque eu tive uma estudante que fez o mestrado e ela não era uma pessoa versada em programação, mas teve uma popularização muito grande com o Power BI, para fazer dashboards mais simples, integrando ali planilhas eletrônicas, com mapas. Ela fez uma integração do Google Earth Engine, as bases do modes de temperatura de superfície, para ver ao longo do tempo como é que isso mudava e tal, e fez tudo em Power BI. Então, bem simplesinho, bem legalzinho, extremamente eficiente. Eu queria ouvir de vocês também essa questão da popularização e de como isso cada vez mais vem chegando também ao grande público. Bom, essa questão
vamos começar de trás para frente, né? A questão da popularização além hoje em dia, da maior facilidade, o Christian comentou, não é uma coisa trivial, tá? Tem para você com certeza. Dashboard é um sistema, né? Então você precisa, igual ele falou, você tem que saber minimamente banco de dados, você tem que saber minimamente back-end, front-end, né? Se você quiser por conta fazer tudo. Mas igual ele falou, a ferramenta do Python vai lá e faz tudo para mim. Ela faz tudo para o seu painel simplesinho ali para uso doméstico. Escala esse negócio e coloca num servidor para você ver se vai realmente ter eficiência. Aí acontece o que você falou, professor. O cara entra, aí, pô, deu 5 minutos o negócio carregando, eu vou embora. Entendeu? Então ele perde a função. A função do dashboard é isso, a informação rápida e fácil, de fácil acesso e fácil visualização. E hoje em dia, a gente tem muita informação. Muita, seja ela geoespacial ou não, ou integrada. Quando você pega uma informação não geoespacial e integra com camadas espaciais. Então, com esse número cada vez maior de informações, é muito benéfico que tenha esse tipo de ferramenta para sintetizar as coisas de uma maneira que a gente consiga entender sem precisar ficar baixando dados, sem precisar ficar processando por conta própria ou utilizando recursos das nossas máquinas, né? Porque a gente pode ter um dashboard com um nível de processamento, né? Que aí vira o que a gente chama de WebGIS, né? Então você tem ali ferramentas de geoprocessamento, por vezes também de sensoramento remoto, que você consegue executar no dashboard. Né? Claro que isso cria uma camada de complexidade também, mas esses fatores, né, eles foram assim, fundamentais para a gente ter essa disseminação muito grande. Então, hoje em dia, as pessoas conseguem executar os comandos ali por conta própria, né, por conta dessas linguagens cada vez mais acessíveis, uma comunidade extremamente robusta, né, e muito acessível também, assim como as linguagens. Então enfim, não é um ambiente tóxico, sabe? Você chega lá com a dúvida, pode ser a mais simples de todas, as pessoas vão te responder tranquilamente, você vai conseguir resolver o seu problema, né? E essa disseminação dos dados. Então isso é muito bacana, e mostra hoje em dia também a capacidade, né, vendo por um outro lado, dos nossos pesquisadores, né, que, por exemplo, o Christian, né, que tem toda essa visão da parte, vamos dizer assim, do meio físico, né, e da parte da programação e como integrar isso. Não só, além do Christian, né, você pode, cara, você abre o LinkedIn ali da vida, você passa uns 5 minutos, vai aparecer algum outro pesquisador criando um ótimo dashboard, né, para divulgar os dados da pesquisa dele, para divulgar insights, né, que ele teve em outro projeto de pesquisa, enfim, ou compilar dados, extrair relatórios. Então isso é muito legal, mostra essa capacidade gigantesca que a gente tem e que gente lá de fora não tem. Eu não vejo essa explosão de painéis lá fora. Lá fora, eu vou usar o que tem na NASA lá, e se não tiver, eu vou baixar, vou processar por minha conta e vou fazer meu paper. Ninguém vai ter acesso a isso, de fato, né? Então, aqui não, aqui a gente já tem esse senso de divulgação mesmo, e isso é muito bacana, né? E para fechar aqui minha fala, falando num ponto que o Christian tocou, dessa complexidade de que não é algo trivial, né? Eu já fui mais cri-cri com essas coisas, de tipo, cara, você vai fazer um WebGIS, sabe, um dashboard, enfim, para você, por exemplo, treinar programação. Pô, já tem um monte de coisas assim, as coisas são bem encapsuladas, né? Quando você pega, enfim, em termos de código, né, várias linhas e transforma aquilo em um único comando, então tudo fica mais fácil, igual o Christian falou com as bibliotecas aí, né, Django, Flask, enfim, para você criar uma API, em meio dia você cria uma API tranquilamente, facinho, né? E aí eu ficava, cara, acho que não é mais do mesmo e tal, só que assim, eu mudei totalmente de opinião. Para mim é válido sim, né? Eu acho que é bem válido você faça bastante dashboard mesmo. Tenha eu acho que é interessante para a pessoa que quer principalmente navegar no mundo da programação, ela ter esse gostinho do que é desenvolver um sistema ponta a ponta. Né? É você fazer o back-end, ou seja, todo o motor ali do seu sistema, é você fazer o front, você pensar
no botãozinho, na localização, na cor, como ele vai consumir esse dado, como ele vai subir esse dado, pensar em questões, por exemplo, de cache, pensar em questões de banco de dados, pensar em que plataforma você vai subir esse negócio para conseguir algum nível de performance. Então é válido sim. Eu acho que quanto mais pessoas fizerem, né, e com dados diferentes, enfim, melhor para a gente, mais a comunidade ganha. Mais aprendizado, né? Sim. E aí, eu sou um entusiasta, porque quando o Christian desenvolve, ele compartilha no nosso grupo aqui do podcast, né? E aí a gente vai testar, cara, cada coisa maneira, cada coisa legal. Eu queria que você comentasse, Christian, porque o Christian, além de desenvolver, ele coloca no LinkedIn. Aliás, outro dia eu fiz uma apresentação de um dashboard que ele tinha desenvolvido para os meus alunos da agronomia. Eu tinha acabado de mostrar para eles como trabalhar no Data Space do Copérnicos, né, usando os índices e tal. Eu falei, mas agora eu quero mostrar o que um amigo meu desenvolveu. Aí entrei no sistema, fui mostrando e tal, a meninada ficou alucinada com aquilo, e um virou e disse, caramba, ele disponibiliza o celular dele. Eu falei, pois é, ele é maluco, ele disponibiliza o celular, o e-mail, o endereço, os dados, tudo ali é tranquilo e tal. E a quantidade de pessoas que interagiram, né? A quantidade de pessoas que viram, interagiram, dão palpites, e, putz, isso é sensacional. Esse aspecto que o Gustavo falou, a gente não vê isso na gringa. A gente não vê as pessoas fazendo isso no exterior. A gente vê aqui no Brasil as pessoas desenvolvendo e disponibilizando para que os outros testem e tal. Pode ser que depois vire modelo de negócio? Pode ser, mas, cara, é testado, é validado, ou seja, sensacional. Queria que você falasse um pouquinho dessa vivência, Christian, aqui para a gente. Até é bem interessante essa questão do compartilhar, né? Porque quando eu comecei a estruturar, vou fazendo uma função, aí coloco lá, de repente alguém comenta algo, já busco como fazer essa outra parte de estruturação, e aí as coisas vão tomando corpo, né? Aquele dashboard ele começa só com uma análise com o NDVI e alguns outros índices, depois englobei uma série histórica do Map Biomas para a área de interesse, coloquei o Global Dynamics ali, o Dynamic World, né, para ter para o globo, né, porque um exemplo, eu tive usuários da Austrália, tive usuários correspondentes a outros países, né, usuários da Ásia, dos Estados Unidos também, então de vários locais, inclusive Europa. Isso foi muito legal. E como que eu sei, né? Porque eu coloquei dentro do meu código uma chave para pegar o local de onde a pessoa estava acessando. Então, eu entrava ali. Teve um dia que teve mais de 50 acessos. Isso para uma plataforma que é gratuita, que está sendo disponibilizada, não tem nenhum recurso sendo investido. Na verdade, o único recurso que tem é meu, que eu coloco ali, pago um valor em dólar, que é baixíssimo, é uns $5 ou $7, para poder colocar numa VM e disponibilizar dentro de uma velocidade limitada. Mas é um projeto, então isso as pessoas vão acessando, vão tendo curiosidade, vão entrando em contato, isso vai gerando um engajamento bem interessante entre os nossos estudantes, principalmente, né? E essa questão, assim, eu acho que a divulgação dos dados, o trabalho que a gente faz por meio de dashboard, entra numa lógica que eu estudo e até uma coisa que eu ministro no MBA, que é a parte de introdução à análise de dados, né? Que é o que eu gosto de comentar com os alunos, que é o storytelling com dados, ou seja, contar histórias com os dados. De nada adianta você ser o melhor pesquisador do mundo, o melhor cientista do mundo e tudo mais, se você não consegue contar histórias com os seus dados e explicar para as pessoas aquilo que a sua informação traz. Replicar para o seu parceiro, para sua parceira de profissão que tem ali a mesma capacidade de estudo que a sua, às vezes é ok, você consegue fazer, você publica um artigo científico, você traz essa informação. Agora, a dificuldade é você explicar isso para sua mãe, para o seu filho, para o seu vizinho, né? Então, o professor Rafael, que inclusive foi meu professor de banca lá, junto com o professor Batista, na minha tese, eu sempre levo isso como para a vida, que ele pegava meus textos, que ele foi meu orientador na graduação e no mestrado, e ele dizia, cara, tem que escrever como se estivesse escrevendo para a tua vovozinha ler. E realmente, assim, acaba que a gente precisa comunicar.
né? Porque a gente faz ciência para quê, né? A gente faz ciência para manter dentro das gavetas ou dentro de um artigo com um fator de impacto alto, ou a gente faz ciência para trazer para a comunidade e devolver aquilo que a gente recebeu, né? Então, de alguma forma, esse é um dos questionamentos. Então, muitas das coisas ali que vão sendo feitas, elas vão sendo divulgadas. Divulguei esse da inundação, eu não coloquei ele ainda no ar, né? Mas quero fazer uns ajustes antes de colocar. E tem outros, né? Tem outros dashes que eu comecei a elaborar um agora que ele está vinculado a um banco de dados com CAR, então a pessoa coloca o número do CAR, ele entra dentro de uma engine, que é uma API, ele faz todo um processamento de revisitar as últimas imagens disponíveis, calcula os índices, e o que a pessoa recebe no final, né, no front, é um relatório em PDF que ela clica e baixa, e tem as imagens, tem as datas, os gráficos. E tudo isso envolve todo o processamento de sensoriamento remoto que a gente aprende com Python, com JavaScript e depois devolve. E olha, esse processamento que eu estou comentando, ele é todo em Python. Então, assim, depende do que você vai utilizar. O Python ele é muito útil. E aí o front você vai fazer com outros pacotes. E sobre o Power BI, professor, e até mesmo tem outras ferramentas, acho que é o Looker da Google também. Esse era o antigo Data Studio. Isso. Então, assim, existem, né? O Power BI é fantástico, né? Principalmente para dados vetoriais, né? Quando você vai trabalhar ali com questões relacionadas a, enfim, agora os dashes de dengue, Covid, todas essas outras coisas que tiveram aí, você vê essa geoespacialização, a interatividade, né? Agora, um dos pontos também que eu sempre bato é essa questão. Você pode construir um dashboard por vezes mais simples e que comunica muito mais do que dashes extremamente complexos ou com muitas cores e muitas interatividades que praticamente o usuário tem que ter um manual para poder utilizar, né? Então, esse é um ponto também. Agora, o Power BI, eu acho que ele é muito bom, mas ele tem as suas limitações relacionadas a alguns conjuntos de dados. E o Locker ali, você consegue utilizar, se eu não me engano, já dentro da integração com o Google Earth Engine. O GE ele publicou agora recente, isso não é tão recente, mas ele publicou que você consegue trabalhar os dados, exportar como uma query e depois trabalhar lá no... Esqueci agora o nome da query que tem lá no BI, na cloud da Google. Você consegue integrar isso, o BigQuery. BigQuery. Então você consegue integrar junto com o Locker. E aí você já puxa os dados. Então você faz o dado no GE, joga para uma cloud, para uma bucket lá, você tem um conjunto para poder utilizar e depois puxa esses dados como dados vetoriais ou até mesmo CSV com coordenadas e você consegue gerar dashboards assim que consomem os seus dados do Google Earth Engine. Então, assim, é muito interessante isso, né? Você consegue fazer muitas coisas hoje, mas o principal, se eu pudesse deixar um recado para o pessoal que tem interesse e quer estudar WebGIS, comece pelo básico mesmo, assim, né? O que é o básico? Primeiro de tudo, sinta-se confortável em construir estruturas que te permitam obter resultados a partir de linguagem de programação. O que eu quero dizer com isso? Você já domina, por exemplo, um Google Earth Engine da vida, um Python da vida? Se já domina, já tem segurança nisso, isso é um grande ponto positivo, porque daí vão sair as estruturas de repetição que você vai fazer para alimentar o seu banco de dados. Agora, você não sabe nada de banco de dados, estuda um pouco sobre banco de dados para entender como que funciona para armazenar essas informações e depois para consumir elas via API, né, via linguagem de programação, para você daí sim começar a pensar nas estruturas. Vai trabalhar com Leaflet, que é um jeito muito bom de fazer WebGIS, trabalhar. Vai ter que estudar um pouquinho de JavaScript, né? Um pouquinho aqui estou sendo bem simplista, né? Vai ter que estudar JavaScript. E assim, nesses pontos, é importante, primeiro de tudo, entenda o que é utilizado para a construção de um WebGIS. Se você tem dúvida, aí eu vou falar um negócio que me ajuda muito e ajuda muitas pessoas que eu sei que estudam WebGIS. Utilize sim de inteligência artificial para te ajudar nessas estruturas, tá? Por exemplo, hoje você pode pegar uma página, tipo essa que nós estamos aqui, dar um print e colocar dentro de um chat GPT da vida, dentro de outras IAs e pedir para ele te dar uma estrutura HTML similar àquela página. Ele vai te dar. Só que de nada adianta ele te dar essa estrutura se você não sabe nem onde rodar isso. Então, se acostumem com editores de código tipo PyCharm, VS Code, entre outros, né? Cursor também, que pode ajudar. Enfim, essas são algumas das dicas que a gente pode dar, assim, e
estude, porque sem estudo não vai acontecer. Com certeza. É um campo extremamente interessante que está se abrindo aí com muita possibilidade, com muita intensidade, e você pode utilizar os conhecimentos que você vai adquirir, por exemplo, na pós em sensoriamento remoto, que vai ter sua primeira turma agora, né? Então, esse trabalho, por exemplo, do Christian, de mostrar as áreas que tiveram alagamento em função de mudanças climáticas, em aumento, por exemplo, do nível dos oceanos, é extremamente eficiente. E só para uma coisa que eu achei muito interessante, você não só vê a área que alagou, né, o quanto de quilômetros quadrados foram alagados, mas quantos edifícios foram atingidos por esse alagamento no dashboard que ele desenvolveu. Então, isso é extremamente interessante para as cidades litorâneas que estão pensando como é que vão tratar as questões de resiliência às mudanças climáticas. Isso tem um apelo muito grande. Então, fica a dica, comece a observar, acompanhe o Christian e o Gustavo nas redes sociais, que eles vivem liberando esses materiais. O Christian está disponibilizando muito disso no LinkedIn, né? E acompanhem e fiquem atentos aí às novidades que virão. E, entre elas, essa turma nova de pós-graduação em sensoriamento remoto, que, como nós todos aqui falamos, é uma construção coletiva, né, de uma parceria entre Ambigel, Geosensor, Anhanguera, e que vai fazer a diferença no mercado de ensino de sensoriamento remoto no Brasil e no mundo, né? Porque a gente atinge as pessoas de forma virtual. Se o podcast chega a mais de 51 países, a pós-graduação também chegará. Beleza? É isso, moçada. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço para todos e até o próximo episódio. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por estar conosco. Por assistir e ouvir o nosso podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.